Olá, povo de Deus. Olha eu aqui mais uma vez, gravando o vídeo de número 70, o vídeo de número 73. E eu vou ler. Primeiro Reis, capítulo 21, né? Primeiro Reis, capítulo 21, que diz: Nabote recusa vender a sua vinha a Acabe, né? Vou dar início a esse vídeo, deixa o seu likezinho aí para ajudar o canal, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Dando início à leitura, o versículo do capítulo 21 de 1 Reis. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 21, e vamos ler junto comigo, para poder você entender o que está escrito na palavra de Deus, né? Sobre a trajetória do povo israelita que Deus tirou lá do Egito, né? Esse povo, eu estou lendo, né? Toda a trajetória do povo israelita que Deus tirou lá do Egito, quando ele era um escravo, né? E esse povo é um povo abençoado por Deus, Deus os protege, tanto destrói eles na sua rebeldia, Deus destruiu muito desse povo israelita. E agora, né, depois que Davi morreu, veio Salomão, seu filho, e se perverteu, mas Deus tinha falado para Davi que não ia faltar varão para o reino de Israel, né? Também falou isso para Salomão, que se ele fosse reto, como o pai dele tinha sido, e bom de coração, não ia faltar um sucessor sobre o trono de Israel. Como não está faltando, né? Não é bem como Deus queria, porque foi se sucedendo reis, um atrás do outro, um rei atrás do outro, um rei atrás do outro, e todos eles se pervertendo. Eles uns duravam 2 anos, outros 3 anos, 10 anos, às vezes 20 anos, mas todos esses reis que estão entrando para administrar o povo israelita, nenhum está ficando igual ficou Davi, né? Davi governou durante 40 anos, né? Esse povo israelita, mas esses que estão agora, muito rebeldes, né? Só querem, desde o filho de Salomão, outro rei, depois de Salomão, foi o filho dele, né? Jeroboão, né? Raboão, eu esqueci do nome agora, é muito difícil de falar. Jeroboão, filho de lá, e Roboão, filho de Salomão. E desde todos eles se perverteu, e veio reis e reis e reis e reis e reis, aí governando, entrando no trono e sendo derrubado por causa de suas rebeldias, né? Deixando de adorar a Deus e indo a apoio outros deuses, né? E está essa luta até hoje aqui, né? Desse povo israelita. Agora está o rei Acabe vai para o lado de lá, Deus abençoa, volta, aquele moído, né? Então, Nabote recusa vender a sua vinha a Acabe. Vamos ver. E sucedeu depois destas coisas que Nabote, o Jezreelita, tinha uma vinha e Jezreel junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Missiva, então Acabe falou a Nabote, dizendo: Dai-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está vizinha ao lado da minha casa,
e te darei por ela outra vinha melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Porém, Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa por causa da palavra que Nabote, da casa, da palavra que Nabote, o Jezreelita, lhe falara. Quando disse: não te darei a herança de meus pais, e deitou-se na sua cama e voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo a ele, já Jezebel, sua mulher, lhe disse: o que há? Que está tão desgostoso o teu espírito e não comes pão? E lhe disse: porque falei a Nabote, o israelita, e ele disse: dai-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém, ele disse: não te darei a minha vinha. Né? Então, ele não quis nem vender e nem trocar a vinha, né, que estava do lado da casa de Acabe. Então Jezebel, sua mulher, lhe disse: governas tu agora no teu reino de Israel, levanta-te, come pão e alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o Jezreelita. Jezebel ordena a morte de Nabote. Então escreveu carta em nome de Acabe e as selou com o seu sinete e mandou as cartas aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas, dizendo: apregoai um jejum e ponde Nabote diante do povo, e ponde defronte dele 2 filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei, e trazei-o fora e apedrejai para que morra. E os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram como Jezebel lhes ordenara, conforme estava escrito nas cartas que lhe mandara. Apregoaram um jejum e puseram a Nabote diante do povo. Então vieram 2 homens, filhos de Belial, e puseram-se de frente dele, e os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei, e o levaram para fora da cidade e o apedrejaram, e morreu. Então, essa Jezebel é um capeta em forma de gente, né? Mentirosa, armou essa cilada para Nabote, né? E conseguiu que ele morresse. Então mandaram dizer a Jezebel: Nabote foi apedrejado e morreu. E sucedeu que, ouvindo Jezebel que já fora apedrejado Nabote e morrera, disse a Acabe: levanta-te e possui a vinha de Nabote, o israelita, a qual te recusou dar por dinheiro, porque Nabote não vive mais, é morto. E sucedeu que,
Ouvindo Acabe que Nabote já era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote e o Jezreelita para tomar posse dela. Deus manda Elias ameaçar Acabe. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: Levanta-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria, eis que está na vinha de Nabote, aonde tem descido para possuí-la. E fala-lhe, dizendo: Assim diz o Senhor, porventura não mataste e tomaste a herança? Fala-lhe-ás mais, dizendo assim: Diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o teu próprio sangue. E disse Acabe a Elias: Já me achaste inimigo meu? E este disse: Achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal aos olhos do Senhor. Eis que trarei mal sobre ti, e arrancarei a tua posteridade, e arrancarei de Acabe a todo o homem, tanto o escravo como o livre em Israel. E farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aias, por causa da provocação com que me provocaste e fizeste pecar a Israel. E também acerca de Jezebel falou o Senhor, dizendo: Os cães comerão a Jezebel junto ao antemuro de Jezreel. Aquele que morrer dos de Acabe na cidade, os cães o comerão. E os que morrer no campo, as aves do céu o comerão. Porém, ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezebel, sua mulher, o incitava e fez grandes abominações, seguindo os ídolos, conforme a tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão de diante dos filhos de Israel. Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo estas palavras, rasgou suas vestes e cobriu a sua carne de saco, e jejuou, e jazia em saco, e andava mansamente. Então veio a palavra do Senhor a Elias, tisbita, dizendo: Não viste que Acabe se humilha perante mim? Por isso, porquanto se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho o trarei sobre a sua casa. Então Deus mudou, né? Mudou a estratégia, porque Acabe se arrependeu e ficou, né? Foi jejuar, rasgou suas vestes, etc. Então Deus não matou Acabe, mas vai matar o filho dele. Acabe faz a aliança com Josafá, e estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Porém, no terceiro ano sucedeu que Jeosafá, rei de Judá, desceu para avisar-te com o rei de Israel. E o rei de Israel disse a seus servos: Não sabeis vós que Ramote da
de Gileade é nossa, e nós estarmos quietos, sem a tomar da mão do rei da Síria? Então perguntou a Jeosafá, não, irás tu comigo e peleja a Ramote de Gileade. E disse Jeosafá ao rei de Israel, serei como tu, o meu povo, como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Jeosafá ao rei de Israel, peço-te, consulta hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu os profetas, até que quase 400 homens, e disse-lhes, irei a peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir. E eles disseram, sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Disse, porém, Jeosafá, não há aqui ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Então disse o rei de Israel a Jeosafá, ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas só o mal. Este é Micaias, filho de Ilá. E disse Jeosafá, não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse, traz-me depressa a Micaias, filho de Ilá. E o rei de Israel e Jeosafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, na praça, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Kenaaná, fez para si um chifre de ferro e disse assim diz o Senhor, como este ferirá aos sírios até de todo os consumir. E todos os profetas profetizaram assim, sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar a Micaias falou-lhe, dizendo, vês aqui que a palavra dos profetas é uma voz, predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem. Porém, Micaia disse, vive o Senhor, que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, e o rei lhe disse, Micaia, iremos a Ramote de Gileade, a peleja, ou deixaremos de ir? E ele lhe disse, sobe e serás bem-sucedido, porque o Senhor as entregará na mão do rei. Então, né, quando esse povo israelita queria fazer uma guerra, eles consultavam a Deus, consultavam os profetas, consultavam a Deus, e Deus dizia, vai, porque eu entregarei na tua mão, né? Entrega os oponentes na mão dele. Por que ele faz isso? Porque Deus vai dar ao poder desse povo que vai guerrear de vencer, né? Deus vai dar o poder a esse povo israelita de vencer essa guerra, porque senão Deus, o Senhor a entregará na mão do rei, né? Não é o rei que vai vencer a guerra, quem vence é Deus. Deus é quem dá o poder a esse rei. Desde lá, de Davi, e todos esses reis que vêm lutando a favor de Israel, é Deus quem dá o poder de eles vencer toda a batalha, né? Mas esse povo israelita sempre são teimosos e rebeldes, né? Então,
Deus diz, vai porque eu entrego na tua mão. Então o rei vai vencer com certeza, porque é Deus que vence, não é eles próprios. Vence porque Deus dá o poder de eles vencerem. E o rei lhe disse, até quantas vezes te conjurarei que não me fales, senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele, vi a todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não tem pastor. E disse o Senhor, este não tem Senhor. Torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Jeosafá, não te disse eu que nunca profetizará de mim o que é bom, senão só o que é mal. Então ele disse, ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi ao Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua mão esquerda. E disse o Senhor, quem induzirá Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira e outro dizia de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu induzirei. E o Senhor lhe disse, com que? E disse ele, eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse, tu o induzirás e ainda prevalecerás, sai e faze assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou o mal contra ti. Então, Zedequias, filho de Kenaaná, chegou e feriu a Micaias no queixo e disse, porque onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? E disse, Micaia, eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares na câmara, em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel, tomai a Micaia e tomai e a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis assim, diz o rei, colocai este homem na casa do cárcere e sustentai-o com pão de angústia e com água de amargura até que eu venha em paz. E disse Micaia, se tu voltar em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais, ouve, povos todo, a guerra contra os sírios e a morte de Acabe. Assim o rei de Israel e Jeosafá, rei de Judá, subiram a Ramote de Gileade e disse ao rei de Israel, disse o rei de Israel a Jeosafá, eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, veste a tua roupa. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. E o rei da Síria dera ordem aos capitães dos carros, que eram 32, dizendo, não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas só contra o rei de Israel. Sucedeu que, vendo os capitães dos carros a Jeosafá, disseram, ele certamente, este é o rei de Israel. E chegaram-se a ele
para pelejar com ele. Porém, Jeosafá gritou. E sucedeu que, vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então um homem armou o arco e atirou a esmo e feriu o rei de Israel por entre as fivelas e as couraças. Então ele disse ao seu carreteiro: dá a volta e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. E a peleja foi crescendo naquele dia, e o rei foi sustentado no carro de fronte dos sírios. Porém, ele morreu à tarde, e o sangue da ferida corria para o fundo do carro. E depois do sol posto, passou um pregão pelo exército, dizendo: cada um para a sua cidade, e cada um para a sua terra. E morreu o rei, e o levaram a Samaria, e a sepultaram, e o rei, e a sepultaram o rei em Samaria. E lavando-se o carro no tanque de Samaria, os cães lamberam o seu sangue. Ora, as prostitutas se lavavam ali, conforme a palavra que o Senhor tinha falado. Quanto ao mais dos atos de Acabe, e a tudo quanto fez, e a casa de marfim que edificou, porventura, não está escrito no livro das crônicas, né, dos reis de Israel. Assim dormiu Acabe com seus pais, e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. Então, desde de Davi, né, quando Deus fala para Davi que não vai faltar sucessor, ou não vai faltar varão no trono de Israel, é porque quando morre um, o filho de outro assume o reinado de Israel, como aqui agora, né? Acabe e morre, então Acasias, seu filho, reinou em seu lugar, né? O reinado de Josafá e a sua morte. Também Josafá reinou, né, como rei em Israel, tomando conta de todo o povo israelita. Então, por isso que está escrito livro de reis, primeiro rei, segundo rei, relatando alguns reis que passou sobre esse povo israelita, desde de Davi e o antecessor de Davi, que morreu também, né? Saul, né? Saul morreu, Davi morreu, o filho de Davi morreu, e assim foi gerando outros reis. Ia morando um rei e entrando outro. Ia morrendo um rei e entrando outro. Os filhos assumiam o reinado, né? Por isso que está escrito: não te faltará varão sobre o trono de Israel, né? O trono que Davi construiu, que Salomão construiu. Então não vai faltar varão, sucessor, porque quando morre um, está escrito lá, como Deus disse, né? É morrendo um e o filho assume. É morrendo um, o filho assume. Ou um da família assume o reinado de Israel. É por isso que se chama o livro de Reis, por causa que é um rei atrás do outro, lá em Jerusalém, onde está o palácio de Salomão, né? O reinado lá. Então vai morrendo um rei e vai entrando outro, como agora, né? Acabe e morre, né? Acabe e morre com seus pais, e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. E o reinado também de Josafá reinou também lá também, e a sua morte. Então vamos falar primeiro de Josafá, depois é Acasias, eu acho, né? E Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no quarto ano de Acabe, rei de Israel, né? E era Josafá da idade de 35 anos quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém. Ele
né? Quer dizer, Josafá reinou 25 anos, né, em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Azuba, filha de Sile, né? E andou em todos os caminhos de seu pai Asa, não se desviou dele, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Então, esse pelo menos, né, morreu e não se desviou, esse Josafá, né? Reinou, mas não se desviou dos mandamentos que Deus deu para esse povo israelita. Todavia, os altos não se retiraram ainda. O povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E Jeosafá esteve em paz com o rei de Israel, quanto ao mais dos atos de Jeosafá e ao poder que mostrou e como guerreou, porventura não está escrito nos livros de crônicas dos reis de Judá. Também expulsou da terra o restante dos sodomitas que ficaram nos dias de seu pai Asa. Então não havia rei em Édom, porém um vice-rei. E fez Josafá navios de Tarsis, né? Navio de Tarsis, para ir a Ofir por causa do ouro. Ofir era uma mina de ouro, onde os reis iam buscar ouro para si, né? Porém, não foram porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Então, Acasias, filho de Acabe, disse a Jeosafá: vão os meus servos com os teus servos nos navios. Porém, Jeosafá não quis. E Jeosafá dormiu com seus pais e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi, seu pai. E Jeró e Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Então, Josafá reinou, Jeorão reinou, e Acasias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no ano 17 de Jeosafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque andou no caminho de seu pai, como também no caminho de sua mãe, e no caminho de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Então, esse povo reinava, mas eles são um povo desobediente a Deus e às leis que Deus dava a esse povo. Era um rei atrás do outro sobre Israel, né? E como está escrito que não ia faltar sucessor sobre o trono de Israel, mas tudo se perverteram. E serviu a Baal e adorou e provocou a ira do Senhor, Deus de Israel, conforme a tudo quanto fizera seu pai. A velhice, e quanto fizera tudo seu pai. Então, estou terminando aqui o livro de Primeiro Reis, né? O livro de Primeiro Reis, né? Acabes faz aliança com Josafá, né? E terminando o livro de Primeiro Reis, né? Acabe fez aliança com Josafá e acabou morrendo, né? E ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque andou no caminho de seu pai, como também no caminho de sua mãe, que era Jezebel, e no caminho de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel, e serviu a Baal, e adorou e provocou a ira do Senhor, Deus de Israel, conforme a tudo quanto fizera seu pai. Eu estou parando por aqui porque terminou o livro de Primeiro Reis, né? Eu vou vir aí com o vídeo de número 74, né? Com o vídeo de número 74, e vou começar a leitura do livro de Segundo Reis, né?
é isso que é assim, Reis, primeiro Reis, segundo Reis, porque está relatando os reis que vieram após Davi e após Salomão, porque está escrito lá, tanto para Davi como para Salomão, que se eles andassem no caminho reto e obedecessem todos os mandamentos que Deus tem dado ao povo israelita, não ia faltar varão sobre o trono de Israel, né? Davi foi justo, né? Desviou um pouquinho, mas foi perdoado. Então entrou seu filho, muito poderoso, muito sabido, muito inteligente. Deus amou Salomão até construir o tabernáculo lá, porque o tabernáculo andava de mão em mão, né? De cidade em cidade, mas como era desejo de Davi construir a casa do Senhor lá em Jerusalém, então, porque Davi morreu, seu filho foi quem fez a tarefa de construir a casa do Senhor em Israel, o tabernáculo, né? Para colocar a arca e o povo ia adorar a Deus lá. Então, foi Salomão. Mas Salomão, né, se perverteu, perdeu a sua perdeu o seu reino, né? O reino de ir para o céu, de ter a vida eterna, Salomão perdeu, porque desobedeceu a Deus e se prostituiu com mulheres de cinco reinados da legião do mal, então Deus o abandonou. Então, depois de Salomão, aí como está escrito que não ia faltar sucessor para o trono de Israel, então esses reis aqui entrando, morre um rei, entra o filho do rei para governar, morre um rei, entra o filho do rei para governar, e assim está sendo, né? Então, terminei o livro de Primeiro Rei com esse rei servindo a Baal, né? Abandonando a Deus, e Deus, né? Irado com esse povo, porque o povo deixa de adorar a Deus para ir adorar esses ídolos, né? Esses ídolos da legião do mal, né? É isso que aconteceu com esse reinado que está vindo após Salomão, né? Então, esse Jeosafá, rei de Judá, reinou 2 anos sobre Israel e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Veja só, começou bem, depois começou a fazer tudo errado, né? No caminho do pai dele, também no caminho de sua mãe, e no caminho de Jeroboão, filho de Nebate, e fez pecar Israel. E serviu a Baal e adorou e provocou a ira do Senhor, Deus de Israel, conforme a tudo quanto fizera seu pai. Então, é um povo muito rebelde, esse povo israelita. Deus faz de tudo para esse povo israelita, mas ele sempre está contra Deus. É uma cabeça e tanto. A legião de Satanás vira a cabeça desse povo de uma forma que eles abandonam Deus. Só vem se lembrar de Deus quando não está aguentando mais, né, a sobrevivência. Deixa aí o seu likezinho no vídeo, né, para ajudar o canal. Inscreva-se, né? E ative o sininho para receber as notificações. Eu voltarei com o vídeo de número 74, onde eu vou ler Segundo Reis, tá? Espero que todos estejam gozando bastante saúde, bastante paz e benevolência, né? Vocês que estão na legião do mal, abandone a legião do mal. Venha para a legião de Deus, onde tudo pode ser possível para o bem de vocês, até a vida eterna, né? Onde vocês devem fazer o bem, né? Ajudar o próximo, ajudar seu inimigo, perdoando-os a todos, principalmente a seus inimigos, com amor, não só de boca, tem que ser de coração, porque senão não é aceito por Deus, tem que ter amor, né? Tanto nas obras que você vai fazer, do bem, tem que ter amor, tanto no perdão, se não tiver amor, não serve, vocês têm que perdoar de coração, com amor, porque só assim Deus vai validar o seu perdão e pode perdoar os seus pecados. É assim que funciona. Não adianta você fazer de outra forma, tá? Deus abençoe a todos.